Nós vamos respirar bem profundamente e vamos sentir os guardiões junto no nosso lar, projetando todos esses irmãos, projetando as ciganas, os ciganos, as baianas, os baianos, os boiadeiros, formando uma corrente de proteção e de luz, para que nesse instante possamos buscar a sintonia maior com o Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia, para que nesse instante possamos buscar a sintonia com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Que nesse instante possamos expandir os nossos corações para sentirmos e a expansão da nossa consciência. Que seja uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento, com fé, com esperança e com fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Você sabe que é bem-vindo, mas nessas condições, e ele nem permitiu a conclusão da fala. Algo Ledinha, você tá fechada, tá? Eu abro aqui, mas vamos ver se a gente consegue abrir. Ok, tá aberto. Você não acha que era interessante ler esse diálogo? Pode ler. Pode ler. Não, por quê? Não, nada, só sei lá, por quê? Não precisa, então não precisa. Vamos lá, leiam. Se vocês sentem vontade, leiam. Nessas condições, sou eu quem dá ordens, Dona Maria. E vocês vão ficar caladinhos e bem quietinhos, não é mesmo? Falou com ironia. A senhora conhece bem nossa história e tenho certeza que não vai interferir. Seu tutelado continua o mesmo, carente de sempre. De forma alguma, meu querido, não vamos interferir. Nada nos resta senão respeitar a lei que une você e Antonino. Ambos se necessitam. Gosto da senhora por... Isso, eu acho que assim, não é simplesmente ler por ler. A lei que une você e Antonino. Então, existe uma lei de afinidade. A gente precisa compreender, expandir esse entendimento. Tá? Os espíritos só conseguem fazer toda a, vamos dizer assim, todo o resgate quando não há essa afinidade. Quando há essa afinidade, não tem o que ser feito. É livre-arbítrio. Tá? E isso a gente tem que compreender 100%. Porque a gente pode fazer qualquer trabalho, a gente pode ir em qualquer lugar, ele não vai ser desfeito. Entendi. A própria Dona Modesta fala, né, que não resta senão respeitar a lei, né? Então, que vocês ambos se necessitam, né? Então, são... Um complementa o outro. O outro, sim. E quando começou essa... Foi lá atrás. Mas um complementa o outro. Eu não me lembro. Mas um complementa o outro. Não tem como ser quebrado. E isso vai assim passando de geração por geração até eles... como seria desfeito isso? Você tem que se transformar. O primeiro espírito se transforma e vai educar o outro. Mas se transformar plenamente. Sim. Pedindo a transformação e deixando que o outro fique ao seu lado para se educar junto com você. E não sendo retirado. Ele não vai ser retirado. Ele vai ficar do seu lado para você aprender.
Ele vai aprender junto com você. Agora, se você não aceita, aí continua a mazela. Essa coisa de libertação, não funciona. É a lei universal. Em algum momento deixamos de cumprir. Então, nós vamos cumprir junto com o irmão que ficou ali. Isso. É cumprido. Então, vamos lá, Ledita? Bom, eu preciso pegar um papel, só um minuto. Gosto da senhora por isso. Somente sua sensibilidade de mulher é capaz de entender o que sim. Não queremos interromper os laços que o tempo construiu. Apenas suplico que não maltrate o médium e mantenha silêncio na casa. Aqui ela confirma, né? Os laços, né? Os laços que o tempo construiu, E aí aquilo, apenas suplico que não maltrate o médium. E isso qualquer dirigente fala, por favor, não maltrate o médium, não faça ele se sentir mal. Isso a gente, quando está coordenando, fala realmente. E mantenha silêncio na casa. Você pode ficar, mas você vai ter que seguir as regras. Ah, tá. Tá? Não é a regra dele, é a regra da casa. Então, se a casa está em silêncio, ele tem que seguir o silêncio. Eu estou mandando. Não, você não está mandando. Você está aqui como qualquer outro. Então, você tem... A lei também funciona nesse sentido. Tá? Porque ali ele não é superior. Os superiores são os outros. É isso que eu falo. A gente buscar um diálogo nesse sentido é compreender o que acontece dentro de um trabalho. Isso acontece no nosso trabalho presencial, sim, se a gente tiver que fazer um diálogo, mas vocês vejam, quem comanda é o plano superior. Sim. A gente não está sendo... não somos nós que temos essa... Você entendeu? A hierarquia é deles. E é isso que a gente fala de ligação, sentimento. Se você não estiver ligado com o mentor do seu trabalho, se você não estiver ligado com todos aqueles que estão ali, você não vai conseguir fazer isso. Na verdade, o médium em trabalho espiritual está sendo o instrumento deles no plano superior. Seria isso? Solange, assim, um instrumento no sentido assim, a gente é realmente o correio. A gente não tem essa capacidade de ir lá e trabalhar energeticamente. A energia é deles. A desfazer qualquer coisa é deles, é do plano espiritual, não nosso. A gente só contribui sendo um correio e contribui com magnetismo e com ectoplasma. Mas a gente só é um instrumento. Nada mais, nada menos. Só se você tiver uma superioridade muito alta, que não é o que acontece na Terra hoje em dia. Estamos todos iguais. Bora, Ledita. Quanto a isso, se não abusarem do poder, eu não usarei o meu. Vou entrar nesta casa e ninguém vai me impedir. Como queira, Stefan. Pediremos a Jesus por vocês dois nos serviços da noite. Tem mais uma condição. Qual? Eles entrarão comigo, e apontou para as demais entidades que acompanhavam o carro de Antonino. Tenho também minhas condições. Cada um entrará acompanhado com um dos guardas de Ferreira. Então, aqueles que estavam em volta do carro, que vieram, né, andando em volta do carro, vão entrar, porque o Stefan pediu, mas com um guarda, cada um vai entrar acompanhado com o guarda do Ferreira. Por quê? Porque se eles ultrapassarem, eles são retirados. Manter a disciplina, não é? Aí, se você falar assim, hierarquicamente, o bem sempre vence, a luz sempre vence. Ela sempre vai entrar num diálogo, mas se ela tiver que fazer a retirada, ela vai fazer. Como? Adormecimento, e aí vai diversas outras técnicas. Mas eles vão fazer, entendeu?
Que não valem de nada são os dorminhocos e interesseiros. Foi isso que onde você parou. Que não valem de nada, são os dorminhocos interesseiros, e olhou para os guardas à porta do grupo X, provocando-lhe o sentimento com um gesto obsceno, dando um adeuzinho a eles. Se o acordo está feito, como é duro entrar na casa do Cristo, e fez um sinal da cruz, antes de acompanhar o médium, que instantaneamente obteve melhora da sua respiração e mal-estar. O Antonino, né, que ele estava mal lá, estava... Por quê? Porque ele estava com o fluido desse espírito. Então, ele estava... A partir do momento que você entra dentro da casa espírita, qual é o fluido que tem na casa espírita? É um fluido leve, é um fluido salutar, e você vai fazer essa troca. Então, você vai começar a se sentir melhor. A densidade vai melhorar. Certo. Aí ele já sentiu melhora logo. Dona Modesta tranquilizou a cena. O médium, após a recuperação, levantou-se do automóvel, respirou fundo e disse: seja o que Deus quiser. Pronto. Aí eles entraram na casa. Quer que eu continue, gente? Você tem que descer, Jesus amado. Ó, o porquê que vocês querem ler? Qual é o entendimento que vocês querem trazer? Esse é o principal. Vocês querem conhecer, atirar as dúvidas, como funciona o plano inferior, como que é? Tudo bem, a gente vai. É isso, mas a gente tem que ter, não ler por ler, mas tentar buscar um entendimento, o porquê que eu quero ler. Como nós fizemos até agora. Você foi explicando. Tá bom, eu continuo explicando, mas não vamos perder foco. Não, então tá bom. Então, só quando eu tiver alguma dúvida agora. O que vocês entenderam disso tudo que a gente leu? Vocês achavam que funcionava dessa forma? Qual era a intenção? O que vocês achavam que acontecia? Porque aí é onde que tem que colocar, se vocês nunca leram, nunca buscaram, nunca tiveram ideia, então tudo é uma novidade. Mas eu nunca imaginei esse embate entre os espíritos, esse entrave entre eles. Isso eu não imaginei. Eu entrava naquela casa de amor, de paz, eu achava que era tudo bem. Eu nunca pensei que tinha essa briga, assim. Isso que a gente está lendo, eu nunca imaginei. Veja bem, se você tem espíritos que estão há séculos ali te insuflando tal, de repente você entra numa casa, numa religião, numa filosofia e você quer mudar, você quer se transformar. E ele? Fica como? Vai ficar muito abalado. Ele não vai aceitar de bom grado. Ele vai querer lutar para me tirar dessa coisa que eu quero fazer agora, né? Essa doutrina. E vai lutar bem mesmo. E aí, quando a gente fala sobre obsessão, quando a gente fala sobre envolvimento, quando a gente fala sobre transformação, é nesse sentido. Né? A obsessão, ela não vem por causa do outro. Nós temos 50% de responsabilidade. Tá, não foi agora, tudo bem, não foi agora, mas foi no passado, a lei está lá, a gente não utilizou uma lei universal e a gente vai responder. Isso daí, a gente não tem moeda de troca. Não existe. Só existe fazer, aceitar e fazer. E se transformar. Ah, é injusto. É injusto. Se a gente puxar a nossa ficha corrida, será que é injusto? Não. O espanhol falou essa semana, né?
Cada um pegue a sua ruína e vá se reconstruir. Porque cada um tem a sua. Não veja do Tem outro. ruína. É. Pega a sua e vai e faça. Então, é nesse sentido, se a gente, é onde que a gente fala, está tudo certo, não tem nada errado. A gente só está respondendo pelaquilo que a gente fez. Aquilo que fez. Entendeu? Em algum momento, a gente fez escolhas que não foram legais. E agora eu quero fazer diferente. Tá, mas para mim fazer diferente, eu realmente preciso me transformar. E para mim me transformar, eu preciso resgatar aquilo que foi lá atrás. Tá. Existe a possibilidade também a gente ter sido isso que o Stefan está sendo para alguém? Se a gente já deixou, se a gente já deixou de ser, a gente já deu um passo. Um grande passo. Porque muitas vezes a gente é encarnado. Eu ontem voltei nas aulas da Margarete e eu estava lendo a parte de defesa psíquica com relação à quebra de pactos. Mas aí, assim, não só basta eu falar que eu não quero mais, eu tenho que me transformar, mas mesmo assim, como que a gente faz isso? Eu não quero mais, está lá, quebra de pactos. Tá, eu estou tentando essa busca, eu estou me esforçando, mas e aí? Eu não quero mais esse pacto. Como eu falo para aquele amiguinho que eu não quero mais estar junto dele, que eu não quero mais que ele continue comigo? Eu tenho que fazer essa transformação, mas eu não quero mais o pacto. E aí? O que a gente faz? E aí você vai se transformar, você não quer mais aquele pacto, mas você precisa se transformar e começar a vivenciar de uma outra forma. Não é simplesmente eu não quero. Não, você responde por aquilo. Então você já sabe. Se eu respondo por aquilo, então as coisas vão ser muito devagar. Não vai ser de uma hora para outra. Esse irmão, ele não vai deixar de estar ao seu lado. É que assim, eu acho que eu vejo, eu não sei se é a dificuldade de vocês, mas uma das coisas que eu aprendi nesses anos de trabalho é assim: qual é a diferença? Eu tenho uma dificuldade? Eu tenho uma dificuldade. Como que eu passo por essa dificuldade? Eu aceito, eu reclamo, eu fico contrariada. Como que é o meu sentimento? E aí eu faço essa analogia com aquilo que o espírito sente. Porque a única diferença que ele tem comigo é que eu tô com o corpo e ele não. Então, se a gente anda juntos, no sentido assim, vamos aprender. Eu quero isso, né? Você tem a chance de ficar do meu lado e a gente andar seguindo Jesus, porque é ele que eu quero seguir de agora em diante, ou você pode ir embora. Agora, então eu vou fazer esse diálogo. Quando a gente faz esse tipo de diálogo, a gente tem que estar pronto para vivenciar o lado negativo. E não é só o lado positivo. Né? A gente tem que ter essa experiência. Você está vendo aqui, o Antonino, com toda a experiência, vivia algemado no Stefan. Então, às vezes, eu vejo que a dificuldade é essa, entendeu? É de entender esse todo, essa energia. É uma energia, não adianta só, eu quero. Tá, querer é poder, mas vai ter que passar pelas fases. De caminhar. E nem sempre essas fases vão ser boas. Não. Não posso chegar para você e falar assim, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, não sei, eu não sei qual foi a história. Eu não sei qual foi a história. Entendeu? Entendi. Então vamos lá? Vamos. O Antonino estava triste, sentia enorme pressão craniana em razão do estado mental desorganizado.
Completamente ligado a Stefan, ouviu parte da conversação acontecida em nosso plano. Sentiu a presença de Dona Modesta, a quem pediu ajuda, e em seguida dirigiu-se para a intimidade do centro espírita. Cumprimentou os amigos na entrada com indisfarçável melancolia no olhar. Quando chegou à sala das atividades, encontrou Ana, folheando alguns papéis. Em clima de profundo desgosto, teve a cortesia de saudá-la, no que foi retribuído da mesma forma. Em nossa faixa de ação, vimos a reação de Stefan, falando ao campo mental do médico. Ele cumprimentou a Ana e o Stefan já reclamou em seguida, né? Sim. Essa cobra venenosa nem sequer merecia um olhar. Como é que você ainda suporta essa víbora disfarçada? Saia da sala, não fique aqui. Só volte quando os outros chegarem. Ela não merece seu carinho. Vamos apontar algumas coisas. Ó, onde que ficou a pressão, a desorganização dele? Na base craniana. Onde que é a base craniana? Bulbo. Bulbo. Quando a gente tem pressão de bulbo, é envolvimento. Quando a gente sente, não é pressão alta. Às vezes quem é cardíaco tem o fator que ela vai subir, sim. Mas se não, é envolvimento espiritual. Tá? Primeiro lugar, é o tronco. Segundo, gástrico. Esses dois chakras, e ali não é nem um chakra, né? O tronco encefálico não é chakra. Tá? Mas é uma coisa. O que que eu posso fazer? Fazer uma oração, entrar em uma oração, pedir a limpeza, passar a mão, sabe? Retirar, entrar no orar e vigiar, porque você está sendo envolvido. Já sentiram isso? E todo mundo sai correndo para ir tirar a pressão para ver se ela está alta, né? Às vezes pode até estar realmente, porque dependendo do irmão, ele consegue cutucar no sistema simpático e parasimpático, dependendo da hierarquia dele, tá? Não posso dizer que ele não consiga. Então já são algumas defesas que a gente pode ir fazendo. E aí aqui você vê, ele vai falando o que, o Stefan? Ele vai tocando fogo no médium. O médium tem essa sensibilidade e ele vai falando que a Ana é uma víbora, que é isso, que é aquilo outro. Já vai colocando todo o sentimento dele. Mas aí é por quê? Porque ele é possessivo. Ele sabe do sentimento da Ana, então ele está numa disputa. Sim. Nessa, o Antonino não se dá conta, né? Ele não tem, não tem noção de que a Ana tenha interesse por ele, né? Nenhuma. Nenhum. Não. Ele não recorda nem desse rapaz, do Stefan. Então, assim, ele só vê o envolvimento como mais um espírito. Mas não que seja algo amoroso. Mas um momento, ele teve essa sensação de que ele estava com envolvimento espiritual? Sim, quando ele entrou dentro da casa e ele teve que voltar para o carro, ele sabia que ele tinha um envolvimento espiritual e foi por isso que ele pediu para Dona Modesta ajudá-lo. E ele escutava a conversação dos dois, da Dona Modesta. Não percebia esse diálogo de que ele estava percebendo a conversação do Stefan com a Dona Modesta. É porque fala aqui completamente ligado a Stefan, ouviu parte da conversação acontecida no nosso plano. Ele sentiu a presença de Dona Modesta, viu? Ele sentiu a presença de Dona Modesta. E o Antonino era um médio, ele só não tinha autoconfiança nele, ele era bem... A baixa autoestima dele era muito grande, então muito é por grande. isso que Exato. Então ele sentia, tanto que ele sentiu a pressão craniana, o estado mental desorganizado. Ele sabia que ele tinha algo que estava realmente envolvimento mesmo. Né?
Quando falou da pressão craniana, eu pensei aqui, ó, Não, nas Não, têmporas, aqui é a parte de trás, né? no pescoço. por quê? Ele vai pegar sistema simpático e parasimpático, ele vai travar você. E o simpático parasimpático, ele vai se ligar, ele faz seu coração acelerar e faz o seu gástrico rodar. Então você começa a ter enjoo, você começa a ter náusea, você começa a ter um monte de coisa, você começa a falar que você está com tontura, tal. E é por quê? Porque eles pegaram o seu ponto interessante, que é o bulbo e o gástrico ali. No gástrico fica tudo que está na terra, todos os sentimentos. Então, se eu tenho raiva, se eu estou contrariada, se eu estou triste, se eu estou com medo, tá tudo ali. Meu gástrico não funciona. Então, não vai funcionar direito o fígado, não vai funcionar direito a digestão, não vai funcionar nada disso. Pâncreas, nada. E ali é onde começa a empipinar. Um dos chakras que a gente mais trabalha para tentar equilibrar é o gástrico. Tá. Algo mais? Não Falar a ficaram verdade, desanimados. eu só li todos os diálogos até o fim do capítulo, eu não marquei nada. Eu só li. Que foi uma discussão intensa, eu só li. É aquilo que eu falo. A gente conseguir tirar o que é desse diálogo, né? Eu achei muito importante a gente ler tudo isso e ter esse monte de esclarecimento que a gente não teria se tivesse passado só, não tivesse Na marcado nada. verdade, que eu entendi aqui, a gente entende que o Stefan, ele não queria que o Antonino se transformasse em hipótese alguma, porque, de repente, ele se sentiria, ele poderia ter autodefesa, ele poderia realmente, o Stefan não estaria mais tanto tendo influência sobre ele. Então, tanto que ele fala aqui, esse grupo não te merece. Ele realmente ele queria que Tirar o ele, sai desse Antonino grupo, sai desse vai embora. grupo, né? Largue esse grupo, ele é um peso na sua vida, essa coisa toda. Só que isso também deixava totalmente o Antonino desequilibrado, né? É. Por causa dessa baixa autoestima que ele tinha, esse medo, essa coisa que paralisava ele. O resumo disso tudo é que a finalidade ali é que aquele espírito não queria o Antonino estudando, trabalhando, se Se transformando, transformando, melhorando. mudando É. completamente, né? Tendo autoconfiança na sua espiritualidade, e ele não queria isso mais. Porque o Então, ele espírito, usava ele não desses queria. artefatos. Então, assim, ele não queria por quê? Porque o espírito também não queria evoluir. Ele Não, sabendo que se ele fosse buscar a evolução, ele teria que deixar as emoções deixa. dele. Teria Ele que teria mudar que, também. ele teria que vir para uma reencarnação, né? Não tem como. Se você vai se transformar, você vai ter que reencarnar, né? Então era um monte de ser. Ele tinha os Cs, né? Mas eu acho que assim, o principal, vamos lá, para nós que estamos estudando esse caso, né? Isso acontece? Isso é anedota? Ah, é uma historinha? Não, isso acontece. Essa é a base. Quando nós temos um assistido com obsessão, nós trabalhamos nesses pontos. E vamos tentar uma conversação e entender o que está acontecendo. Para que esse nível de envolvimento se faça ali. Por isso que não é tão simples, não é por isso que não adianta a gente tentar a conversação se a pessoa não aceita, porque ela vai precisar se transformar. E se ela não se transformar, a gente está perdendo tempo.
Por isso que não dá para aquela coisa de você fazer assim, ó, cuida, faz a desobsessão e pede para o eu superior. Não dá, não rola. Porque se eu não estiver ali conversando com o meu eu superior, eu não vou fazer. Eu vou voltar às mesmas coisas. O que a gente consegue fazer muitas vezes? Trabalhar físico, trabalhar um pouco desse emocional, um pouco, não muito, mas a gente consegue limpar esse físico. O que é limpar o físico? Vamos lá, vamos limpar o físico, vamos tirar todas as crostas, vamos tentar realinhar esse chakra para a pessoa ganhar um impulso e andar. E aí vai. Sim. E só Não sei, depende da Leda. pessoa. Só depende da pessoa. Não sei, Leda. Não sei. Depende da pessoa, depende da pessoa. Você entendeu? Porque assim, quando a gente fala assim, aí vai. Uhum. Aí não vai, né? Se a pessoa não quiser, a pessoa também estiver travada, não vai. Então, vamos continuar na quinta-feira.